Bom, ela é uma frase que coloca um contexto muito grande em cima do que a gente acredita, né? A gente acredita que o futebol, que o esporte em geral, né? Que a gente acaba falando do futebol porque nós temos o maior número de atletas aqui de futebol, mas a gente acredita muito que qualquer tipo de esporte ela se aplica, até porque ela se aplica muito na nossa vida, né? Hoje em dia a nossa cabeça, a gente tem que falar tanto sobre, né? E ela está comandando tudo que nós fazemos. A frase, ela surgiu ali em meados de 2024, mais ou menos ali. Eu já trabalhava com preparação física de esporte, né? Já tinha trabalhado com atletas profissionais e eu lembro que meu primeiro atleta foi o João Pedro, né? Hoje o João Pedro é um atleta de sub-15 do Guarani de Campinas. E dentro disso, eu até agradeço muito a família dele, porque muitas coisas que eu fazia com o João Pedro, eu não sabia se estava certo, se estava errado, né? Eu fui fazendo dentro do que eu achava certo. Só que sempre faltava alguma coisa, né? Sempre faltava o que eu posso fazer para que esse menino, na época de 9, 10 anos, pudesse entender que ele tem que trabalhar o físico dele, mas ele não vai ficar extremamente forte, extremamente musculoso com essa idade de desenvolvimento, né? E acredito muito que o João Pedro ele me auxiliou nisso, porque o João Pedro ele é um menino, até hoje, assim, muito diferente dos normais. Então, ele não é um menino agitado, ele não é um menino que gosta de ouvir músicas e aquele negócio todo da idade. Ele é um menino muito tranquilo, muito centrado. E ele sempre foi assim, né? E quando eu comecei a olhar o formato que ele levava a vida dele, levava os treinos dele, por mais que fosse treinos assim de os últimos dias da semana, de quinta, sexta-feira, que o corpo já está mais cansado, a cabeça está mais cansada, o João Pedro estava ali focado. O João Pedro é um menino que você precisa falar para ele que ele precisa ter férias, porque senão ele não para de treinar, ele não para de desenvolver. E eu comecei a enxergar esse negócio de não é só o físico. E aí um belo dia, num outro espaço, né, que eu dava aula, era um dia muito quente, um sol, enfim, e ele estava muito cansado e, se não me engano, ele estava até treinando com as minhas filhas, era um treino de final de ano, e ele ali fazendo, ele reclamando do cansaço e tal, e eu fui e falei, cara, cabeça boa e vambora. A partir dali, eu comecei a perceber que essa frase, ela estava funcionando diferente dentro da minha cabeça, né? E foi passando os treinos, foi passando os dias, eu fui colocando essa frase de uma forma um pouco forçada, né, claro, dentro do meu dia a dia. Então, quando os meninos estavam muito cansados, eu sempre falava isso. Então, em vez de ser aquele grito de tá acabando, falta pouco, mais um pouco, eu coloquei cabeça boa e vambora. E acho que deu certo. Bom, tem dois pontos, né, pra gente responder essa questão. Primeiro é quando eu jogava. Quando eu jogava, os meus pais se separaram com 17 anos e foi aonde eu abandonei quase 100% o futebol, né? Ainda joguei um futsal bem pouco assim, até parar de vez. Mas até esse momento, na verdade, eu passei por bons técnicos, mesmo em clubes de empresários ou em escolinhas, que me ensinaram bastante sobre a parte técnica do futebol. Mas era uma outra época, era uma outra geração de atletas e a gente nunca falava sobre a cabeça, a gente nunca falava sobre essa importância. E aí eu resolvi fazer educação física na pandemia. Então, quando a gente fala sobre pandemia, não tem como a gente não falar sobre cabeça, né? Isso a nível mundial, não é uma exclusividade nossa aqui do Brasil. E eu juntei o que eu não tinha de informações psicológicas com as informações psicológicas que eu aprendi na pandemia ou até mesmo um pouquinho antes. Parei de jogar futebol, fui fazer alguns cursos profissionalizantes, fiz um curso de técnico de segurança do trabalho, fui trabalhar na área de indústria e aí depois disso fiz minha formação em Master em Executivo e Coach, né? Fiz toda a minha formação em Coach
E depois fiz essa, como se fosse uma pós-graduação, vamos dizer assim, que é a minha formação em Master Business e Executivo, voltado para negócios. Ali não tem como você não trabalhar o seu mental, não tem como trabalhar a sua cabeça, porque só assim que você vai conseguir trabalhar o outro, né? E aí eu entendi que Deus foi me preparando, Ele foi me construindo até voltar de vez para a área de educação física. E aí dentro disso eu entendi que o físico era extremamente importante, como sempre foi. Mas nós estávamos vindo de um momento, pós-pandêmico. As crianças estavam muito fragilizadas, então para você cobrar algo fisicamente de uma criança, você tinha que entender a cabeça dela, tinha que entender o mental dela. E todas essas formações que eu fiz antes da educação física me ajudaram, e eu acredito que isso é um ponto de inflexão nosso, que nós temos de diferente dentro do nosso mercado, da gente falar muito sobre cabeça, falar muito sobre mental, porque, como a gente fala, né, uma cabeça boa realmente vai fazer muita diferença, principalmente nesses jogos, né, levando para o lado do futebol agora em específico, esses jogos muito longos que nós temos hoje, com 7, 8, 9, 10, na Premier League 11 minutos de acréscimo, então não se joga mais 90, 93, 94 minutos no jogo de futebol, né? Se joga mais de 100 minutos. Então é um momento que quem está com a cabeça melhor vai sair vencedor. Eu costumo falar que existe uma pesquisa minha comigo mesmo, que 80% hoje de qualquer atleta de alto nível, ele está mais para o mental do que o físico. Hoje 10% é físico e 10% é técnico. Mas 80% eu garanto que é o mental, porque dentro de... Você pega o tênis, por exemplo, nós acabamos de ter um jogo de um ATP muito famoso, no qual os dois atletas ficaram mais de 5 horas jogando. Então, que esporte hoje que você fica mais de 5 horas em altíssimo nível, né? Ainda mais o tênis ali, que é muita corrida de lateral, é muito quadril, é muita força de braço, articulações de ombro ali, principalmente para a mão dominante da raquete. E é um esporte que ele acaba sendo muito individual. Você não tem o contato com o técnico ali, é só no treino mesmo, no jogo você não consegue, diferente de qualquer outro tipo de esporte, né? O futsal, o basquete, que tem a pausa, né? Agora com essa pausa que colocaram no futebol também, de campo, né? O tênis não tem. Mesmo que tenha ali a troca do set, você está sozinho com a sua mochila, com os seus equipamentos, e você acabou de perder um set de 6-1. Então o cara quebrou entre 4 a 5 vezes o seu serviço, né? Que é quando você está sacando, ou seja, você tem toda a potência de saque inicial e o cara consegue ainda reverter aquilo em ponto, né? Porque quando você saca, você tem a preferência. Então o cara quebra isso, o cara faz um 6-1 dentro de um set. Como é que fica a sua cabeça ali? Você fica, é o meu equipamento, o que eu estou fazendo de errado? É tudo que você treinou antes, você tenta... em poucos segundos ali, revisar, pegar o seu livro mental e revisar e falar assim, esse ponto aqui que eu sei que eu sou muito bom. Então acredito eu que 80% hoje de qualquer esporte, ele está dentro da cabeça do atleta ou da atleta, né? Ele está no mental mesmo, e o físico e o técnico, você consegue diminuir essa diferença através de uma cabeça boa. Vou dar outro exemplo. Você pega um atleta olímpico de 100 metros raso, 100 metros, né? Um velocista de 100 metros. O que explica um atleta treinar um período de 4 anos dentro desse um mundial e uma Olimpíadas para o cara correr abaixo de 10 segundos? É o físico? Claro que é, mas a preparação física hoje ela é muito parecida para todo mundo. A qualidade de material esportivo ela é muito parecida entre as grandes marcas. O que vai fazer aquela pessoa, aquele ser humano, correr abaixo de 10 segundos? É só a técnica, é só o físico, é que ele é muito alto, ele é mais baixo, ele tem isso, ele tem aquilo.
Mas o quão mentalmente a pessoa tem que ser forte para correr abaixo de 10 segundos? Abaixo, sei lá, de 14, 13 segundos aí, talvez, e vamos colocar mais ou menos o feminino. O que faz essa pessoa? O que faz aquele momento entre o tiro de preparação para a largada e a largada, essa pessoa realmente acreditar que todo aquele ciclo de 4 anos foram o suficiente? Aí você pega um terceiro e último exemplo, um atleta de MMA, que faz uma preparação insana, com físico, técnico, alimentação assim, totalmente regrada, porque tem a balança ainda, ele tem que se pesar um dia antes de uma luta e saber que a luta pode acabar num golpe. Um golpe, frações de segundos. Então, como treinar a mente desse atleta? Sendo que tudo que nós estamos falando, a gente está empurrando todas essas informações para onde? Para a cabeça. Como que eu entendo que o que eu treinei foi o suficiente, o que eu treinei mais do que o outro ou do que a outra? Então, eu acredito muito que isso vai com certeza aumentar, porque essas gerações que estão vindo de gerações ainda de crianças pandêmicas, ainda de crianças que precisam trabalhar muito o seu mental. Então, eu acredito que daqui a alguns anos, esses 80, nas minhas pesquisas comigo mesmo, com certeza vai aumentar. A primeira leitura de quando o atleta chega primeiro, a gente sabe que todo mundo hoje precisa trabalhar o mental. Isso é o primeiro ponto, assim, né? Então, alguma coisa ali vai acabar esbarrando no mental dele. Só que dentro disso, o que algumas pessoas aí fora não conseguem compreender é que existem formas de aprendizagem. Você tem que encontrar qual é a melhor forma que aquela pessoa aprende. Tem pessoas que aprendem na fala, mostrando, né, dando um exemplo. Tem pessoas que aprendem no toque. Tem pessoas que aprendem se vendo. Você faz um vídeo da pessoa, você mostra. Você tem que entender primeiro isso. Isso está completamente no mental. Porém, às vezes, a pessoa mesmo que está aqui, o atleta que está aqui, ele ainda não sabe qual que é o melhor jeito que ele aprende. Ele sabe que ele aprende algumas coisas, de algum jeito, mas ele não entende o que é mais confortável com ele, principalmente se nós estivermos falando de pessoas abaixo ali de 12, 13 anos aí, né? Então, você tem que, de uma forma meio rápida e muitas vezes lúdica, entender qual que é a melhor forma que aquela pessoa entende aquela informação. Qual é a melhor forma que ela aprende aquilo. Nós, muitas vezes, recebemos alguns relatos dos pais antes do atleta, da criança, enfim, estar aqui dentro. Porque ele é assim, nesse formato, porque ele é assado do outro formato. Só que, chegando aqui, a gente tem que ver como que esse atleta, como que essa pessoa, como que esse ser humano reage a nós aqui. Então, dentro das minhas aulas, dentro da aula do Pedro, que é o nosso outro professor, como esse atleta reage. Nós temos que entender também como são as reações daquele ser humano. Não adianta a gente ir forçando alguma ação, alguma atitude em relação ao áudio que foi mandado, a mensagem escrita que foi mandada para a gente, que aquela pessoa é daquele formato. Enxergando isso, a gente começa a direcionar as nossas aulas. Nós não temos aula de lousa aqui. Nós não temos nenhum padrão de aula. Até porque não existe um padrão de ser humano. Existe um padrão de atitudes, mas um padrão de ser humano não. Irmãos que moraram, vamos dizer assim, na mesma barriga, são pessoas completamente diferentes. Então, não tem como a gente educar ou ensinar as pessoas diferentes do mesmo jeito. Então, nós temos que ter uma forma de ensino para cada pessoa. E quando essa pessoa ela se sente confiante no que ela está fazendo, porque ela aprendeu da forma mais confortável para ela, ela começa a retribuir tudo aquilo que nós estamos dando para ela, que é uma atenção. É claro que aqui, eu não vou falar para você que se for uma coisa medicinal, precisa de medicamento e tal, com a gente aqui você vai parar de usar isso. Não é isso que eu estou falando. De jeito nenhum. Não estou indo contra nenhum tipo de medicina.
até chegar aqui com a gente. Só que o jeito que nós fazemos de ser extremamente atencioso é olhar nos olhos, saber como aquela pessoa aprende, saber como ela se desenvolve e ela sentir confiança, porque qualquer desenvolvimento ele vem da confiança de uma criança, de um jovem, de um adolescente, de um adulto. Você começou a ganhar confiança naquilo, o seu cérebro mesmo ele começa a ficar mais com menos pressão, vamos dizer assim, mais aliviado. Ele ficando mais aliviado, ele vai lembrar mais as informações que foram colocadas, porque o treino aqui, ele não é o que nós fazemos aqui, 50, 45, 60 minutos que o atleta fica aqui com a gente. Ele reverbera. Então, o que ele faz fora daqui é tão importante quanto. Então, quando ele vem para cá e ele me explica alguma coisa, ele fala que ele viveu aquilo na casa, na escola, enfim, que tem a ver com o que ele aprendeu aqui, aí isso mostra pra gente que nós estamos evoluindo no aprendizado daquele atleta. Então eu não posso levar em consideração aquela situação complexa que ele teve na família, que ele está tendo na família, que ele vai ter aqui também. Não é bem assim. Nós temos que dar uma outra roupagem de visão de vida, né? Cara, eu acho que em relação a pais de atletas, nós estamos vivendo um momento muito conturbado. Muito conturbado. Isso não sou eu, Thiago, que estou falando, né? Isso é o que os pais estão mostrando pra gente. Ano passado, eu não me canso de falar isso, nós tivemos jogos de crianças com 11 anos e com 12 anos de portões fechados. Quando que um adulto joga de portão fechado? Quando teve uma briga generalizada na arquibancada. Quando os torcedores foram para um lado do humano que ele é descontrolado. Aí no próximo jogo, ele é punido, no próximo jogo ele joga de portões fechados. O que faz crianças de 11 e 12 anos jogarem 2 rodadas, se eu não estou enganado, acho que foram 2 rodadas do Campeonato Paulista, um dos campeonatos mais sérios da categoria, jogar de portões fechados. É a torcida. Quem são a torcida geralmente nesse momento? São os pais, são os familiares. Os familiares estão brigando na arquibancada ou os familiares estão ofendendo quem está dentro do campo. Que caminho que nós vamos tomar em relação a isso? Então, o que eu acredito muito é que os adultos, eles têm que parar de projetar a vida deles nas crianças. Frustração dentro do esporte, alegria dentro do esporte. Então, meu filho, quando faz gol, ele fica alegre e eu fico tão alegre que eu quero que ele faça gol sempre. E não vai acontecer sempre a mesma coisa na vida do seu filho. E essa projeção que você tem como adulto numa criança, ela se torna doentio. E aí, quando se torna doentio, nada a partir daquilo é saudável. E aí eu tô falando em toda a gama de esporte que possa existir, tá? Pode ser um xadrez, pode ser qualquer coisa. Você adulto que está projetando a sua vida numa criança, você está vivendo errado. Na minha opinião, qual é o papel dos pais? Até porque eu sou pai também, tenho 3 meninas e tenho meninas que também são atletas. Você tem que auxiliar, você tem que ajudar, você tem que dar condições. A partir disso, o que o seu filho, o que a sua filha vai fazer com essa condição? É isso que você tem que fazer. Você tem que garantir as condições, já que é o sonho dele, dela, já que você é o pai, que você está lá, você pai e mãe, você está lá para dar o que o seu filho precisa, né? Muitas vezes o que o seu filho pede, então você dá as condições. Agora, a partir disso, aí é com ele, aí é com ela. Eu acredito que essas ofensas que são colocadas hoje dentro das quadras, dentro dos campos, é um espelho da sociedade que a gente vem vivendo. Então a pessoa acha que, por se tratar do filho ou da filha dela, ela é plausível de fazer qualquer coisa. E uma dessas coisas é de sair de si por causa daquilo. Você, sinceramente,
que está assistindo aí, você pai, você mãe, você acha que a sua atitude é uma atitude que seu filho e sua filha gosta de ver? Sendo bem sincero. Essa é a pergunta que você tem que fazer. Se a atitude que seu filho e sua filha, que você tem, seu filho e sua filha gosta, pô, continua. Se ele não gosta, repensa. E se você não consegue se controlar, não vá. É esse formato que a gente vive aqui no Centro de Desenvolvimento Thiago Berce, por isso que nós falamos CD, né, que é Centro de Desenvolvimento, não Centro de Treinamento. A gente quer muito o que nós fazemos aqui levar para a nossa vida, levar para o nosso dia a dia. A gente acredita muito que o esporte é isso. Você querendo ser um atleta profissional ou não, tudo que nós passamos aqui, a gente espera que todas as pessoas possam levar para a vida, né? Que a gente possa não ser um lugar só de falar sobre físico, mas falar sobre cabeça, mental para a vida, né? E aí eu te convido a vir conhecer o nosso mundo, eu te convido a vir conhecer o nosso formato, a nossa metodologia de ensino, a nossa metodologia de aula e a nossa metodologia de desenvolvimento, que eu acho que essas crianças, essas pessoas, esses seres humanos, eles precisam tanto, e quanto mais a gente ajuda alguém a se desenvolver, a gente também desenvolve muito. Eu agradeço a oportunidade sempre de estar com vocês. Vocês já sabem, né? Aquele negocinho de sempre. Compartilha o nosso vídeo com um pai, com uma mãe que tem que ouvir um pouco dessa mensagem. Curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral de sempre. Muito obrigado. É um vídeo com um formato diferente, mas eu amei fazer. Matheus, muito obrigado, meu irmão. Tamo junto demais. Cabeça boa e vambora.